Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui em nosso canal para transmitir-lhe uma breve mensagem. Louvo a Deus pela sua participação. Por gentileza, se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos, como também comente, porque queremos saber a sua opinião. Portanto, o tema da nossa ministração hoje tem a ver com a igreja que é isenta da grande tribulação. O que é grande tribulação? Tem a ver com uma grande aflição que ocorrerá na terra. Jesus falou sobre ela. Está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24. Jesus disse: se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, os dias foram até abreviados. Então será um período que a palavra de Deus nos fala que será um período de uma semana, não de dias, mas uma semana em cada dia representando um ano. Portanto, serão 7 anos de grande tribulação. E o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação, fala inclusive de 7 taças que serão derramadas da ira de Deus por causa da rebeldia do ser humano. Portanto, a palavra de Deus nos diz que a igreja do Senhor Jesus é constituída de fiéis. E, portanto, o arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da sua segunda vinda, será para os fiéis. Jesus arrebata os fiéis e começa a grande tribulação, profetizada por Jeremias, profetizada por Sofonias, profetizada por Daniel no capítulo 12. E a palavra de Deus nos fala que nesse período haverá uma aflição muito grande, como a mulher que está dando uma luz já. A palavra de Deus fala do período do princípio das dores, que tem a ver com os primeiros 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E a Bíblia diz que após o anticristo, que é o iníquo, o filho da perdição, que vai estabelecer um pacto com a nação de Israel, e vai ser aclamado como Messias, mas será um falso Messias, ele, quando quebrar a aliança, a palavra de Deus nos diz que aí virá o período mais sombrio, terrível da grande tribulação. Mas o nosso vídeo, a nossa proposta é apresentar algumas razões pelas quais os fiéis não passarão pela grande tribulação. E a primeira razão é porque a igreja, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz que nós não sofreremos a ira. A igreja será isenta desta ira, porque ela será adquirida para a salvação. Portanto, ela vai ser arrebatada antes. Só é ler a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e ela é santa e não pode sofrer a iniquidade do anticristo, como está escrito no versículo 8. Enoque, por exemplo, foi trasladado para o céu. Está em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Foi um profeta que Deus o arrebatou antes de um grande dilúvio. Como também Noé, está escrito no capítulo 7 de Gênesis, versículo 7. Noé, Deus o preservou daquele grande dilúvio, do grande juízo de Deus sobre as nações. Também Ló foi tirado de Sodoma. Ló, sobrinho de Abraão. Deus tirou Ló de Sodoma. E a palavra de Deus nos diz que depois desceu o fogo do céu, pegou ali fogo naquela região, e as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim desceram
para a região que hoje é chamada Mar Morto. Portanto, Deus tirou Ló. Deus não destinou a igreja para a ira, como já falamos, e Elias, um profeta do Antigo Testamento, Deus o arrebatou, o levou para a sua presença com corpo e tudo, antes que os inimigos do reino do norte, Israel, os assírios, levassem as 10 tribos para a terra da Síria. A igreja, ela também não aparece no Apocalipse a partir do capítulo 4 até o 19. A igreja não aparece. Então, o que nós entendemos, e como eu entendo como pré-milenista, pré-tribulacionista, que a igreja ela está até o capítulo 3. Contudo, a igreja será arrebatada. Porque nos capítulos 2 e 3 fala de 7 igrejas da Ásia. O número 7 é bem expressivo no Apocalipse. E há uma igreja chamada Filadélfia, que porque ela guarda a palavra do Senhor e ela se mantém fiel, o Senhor diz que a livrará da grande provação que virá sobre o mundo. E, evidentemente, esta igreja representa a igreja da atualidade, dos últimos dias, porque a Bíblia fala de uma outra igreja que ela não está cumprindo a missão. E Jesus a chamou de morna. É uma igreja que nem é fria nem é quente. Ela é morna. Portanto, podemos também afirmar que a igreja, como já falamos, não aparece nos capítulos 5 ao 19 de Apocalipse. E José, um personagem bíblico, José do Egito, que é tipo de Cristo. Ele é a sombra da realidade que é Cristo. Interessante que ele teve para si uma esposa gentílica antes da catástrofe da fome sobre o Egito. Ela não era da família de José, ela era gentílica. Portanto, interessante que só mais tarde, não é? Também há um detalhe aqui interessante. José, por outro lado, revelou-se a seus irmãos quando estava a sós com eles, baseado em Gênesis 45, versículo 1. E só mais tarde que os estranhos tomaram conhecimento dessa sua revelação a seus irmãos, Gênesis 45, 16. E aí nós entendemos que o Senhor Jesus, ele arrebatará os fiéis, e depois ele voltará. E os judeus vão clamar, vão prantear, vão chorar amargamente, vão prantear, vão chorar, porque em Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz que eles vão olhar para Jesus voltando. Aí já é a revelação pública de Jesus. Primeiro ele arrebata a igreja, o arrebatamento é só para os fiéis. Depois, baseado em Judas, baseado em Zacarias capítulo 14, versículos 4 e 5, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, conforme os anjos disseram em Atos capítulo 1, assim como ele subiu, ele há de descer. Na verdade, quando os judeus estiverem sendo massacrados pelo anticristo, 2/3 vai perecer, mas 1/3 vai escapar. A Bíblia diz que Jesus voltará como ele subiu. Está lá em Lucas 24. Ele subiu abençoando. Então ele voltará assim com poder. Mas ele vem para destruir o exército do anticristo e instaurar o milênio. Julgará as nações, aquelas que estiveram ao lado do anticristo vão ser destruídas. Mas aqueles que não receberam o sinal da besta e que, na verdade, escaparam do anticristo e creram na mensagem do evangelho do reino e do evangelho eterno, pregado pelas 2 testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse, como também os 144 mil judeus, e o anjo que anunciará o evangelho eterno, esses vão reinar com Jesus por 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20. Portanto, José é um tipo de Cristo. E assim como José se revelou aos seus irmãos a sós, Jesus também, porque os judeus vão ver o remanescente. Por isso que em Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Aqueles judeus que estarão representando a nação de Israel, eles vão ver o Senhor Jesus com as marcas dos cravos, e eles vão chorar, eles vão prantear, chorar, prantear,
como se tivesse perdido um unigênito, um filho unigênito ou um filho primogênito. E é nessa ocasião, aleluia, que Jesus vai se revelar como o Messias para eles, e então Jesus se assentará no trono de Davi. Aleluia, porque ele é descendente de Davi, através de uma descendência, porque, na verdade, ele é o Filho de Deus, mas no sentido humano, ele é um descendente, porque Maria era descendente do rei Davi. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero finalizar esta mensagem dizendo que Jesus é chamado a estrela da manhã, em Apocalipse 22, versículo 16, mas ele é o sol da justiça em Malaquias 4, versículo 2. Então a estrela da manhã sempre precede do sol. Jesus, como a estrela da manhã, é ele vindo para a igreja, para os fiéis. Ele vem como a estrela da manhã. Ele, como o sol da justiça, tem a ver com a sua vinda para Israel e as demais nações. Isso será na revelação, conforme está em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, que diz que as nações da terra lamentarão porque verão o sinal do Filho do Homem. Eu quero dizer que o arrebatamento e a grande tribulação e o arrebatamento, na verdade, em Mateus capítulo 24, em Mateus 24, Jesus fala de uma grande aflição e está em conexão com a sua vinda. Mas o que aconteceu no ano 70, com a queda de Jerusalém, o que os romanos fizeram, foi algo para aquela geração. Jesus também falou sobre isto, mas o ponto culminante que tem a ver com a sua volta e o que vai acontecer também nesse período é completamente diferente do que aconteceu com a queda de Jerusalém, através do general Tito, que invadiu Jerusalém com as tropas romanas. Portanto, eu não tenho tempo, porque a mensagem é breve, mas vamos trazer outros vídeos para falar destas verdades que cremos. Que Deus abençoe até o nosso próximo encontro. Se não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like, em nome de Jesus, e que Deus o abençoe. Amém.